Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui acompanhando. Estamos agora iniciando o segundo bloco. Hoje é o dia 19 de junho, neste segundo bloco do evento CELC, do nosso Seminário de Estudos Literários e Culturais. Nós teremos aqui a participação da nossa querida mediadora, que eu já vou fazer o convite e a apresentação dela, a nossa mestranda do PROGEL, a professora Esté Cardoso da Silva. Esté, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Rural de Pernambuco, PROGEL UFRPE, pós-graduanda em Literaturas Infantil, Juvenil e Brasileira pelo Centro Universitário Fracinete do Recife, a Unifafiri, é graduada em Letras Português pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e pela mesma instituição, graduada também em Espanhol, né, pela mesma instituição. Integrante do GEPEL, Grupo de Pesquisa sobre Educação Literária, da UFPE, desenvolve pesquisas sobre educação literária, literatura fantástica brasileira, literatura hispano-americana, e também tem interesse nos estudos sobre ensino de espanhol como língua estrangeira. Ademais, atua como professora de língua portuguesa e língua espanhola no ensino básico. Querida, seja muito bem-vinda e fica à vontade para você iniciar a apresentação da nossa querida palestrante de hoje, nesse segundo bloco. Boa tarde. Vocês me escutam direitinho? Sim? Sim. Ótimo. Obrigada, professora, pela apresentação, tá? Bom, gente, agora que todo mundo já tomou seu café aí, já despertou, né? A gente vai dar continuidade ao nosso penúltimo dia de seminários, né? Passou bem rápido, né? Evento aí organizado pelos mestrandos e mestrandas do projeto, que está sendo um sucesso, mas que infelizmente está chegando ao fim. Mas como a professora Ivanda mencionou no início, né? Espero que esse seja o primeiro de muitos, né? Bom, gente, no primeiro bloco a gente teve palestras enriquecedoras, inclusive gostaria de parabenizar o Roberto e a Juliana, né, por suas apresentações, né. Também parabenizo a Rafaela, né, que esteve conosco no primeiro bloco, né, fazendo uma excelente mediação. E agora, nesse segundo bloco, teremos mais uma palestrante, né, com a apresentação cujo título é Linguagem, Literatura e História, Conexões Dialógicas e Transdisciplinares. Eu, particularmente, estou ansiosa para essa apresentação, achei bem interessante o título, mas antes de apresentar a nossa querida palestrante e passar a voz para ela, eu gostaria de lembrar que quem tiver alguma dúvida, colocação ou até mesmo elogios, né, poderá deixar escrito aqui no chat, que no final do bloco a gente vai ter um espaço para dialogar, né, e também para que a palestrante possa responder eventualmente algumas perguntas, certo? Bom, a nossa palestrante é a Bianca do Carmo Pereira Brito. Ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares da Linguagem da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela é enquadrada na linha de pesquisa Análises Literárias, Culturais e Históricas, sob a orientação do professor doutor Natanael Duarte de Azevedo, com bolsa FACEP. Também é graduada em licenciatura em Letras Português e Espanhol, também pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com um trabalho de conclusão de curso na área da tradição discursiva. Bianca, minha querida, seja muito bem-vinda. Passo agora a palavra para você e desejo uma excelente apresentação. Muito obrigada, Esther. Muito obrigada, professora. Obrigada a todos os presentes aqui que vieram nos prestigiar nessa tarde de quarta-feira. A gente sabe que é um pouco difícil, né? No meio da semana, um evento tem uma quantidade boa de pessoas, é uma conquista. Bom, antes de iniciar minha apresentação, de reproduzir aqui a tela, eu gostaria de pedir ao Nassis. Às vezes eu falo um pouco rápido, então se eu me empolgar muito e falar muito rápido, vocês liguem o áudio e falam, Bianca, um pouco mais devagar, porque aí eu diminuo minha velocidade, às vezes eu descarrilho e vou embora bem rápido. Então, vocês podem ligar o microfone, porque eu vou perder a visualização de tela. Bom, já vou apresentar aqui. Acho que está conseguindo ver. Sim, tudo ok. Bom,
Como o Sté falou, o título do meu seminário é Linguagem, Literatura, História e História, Conexões Dialógicas e Transdisciplinares. Eu separei 5 tópicos, para vocês saberem mais ou menos onde que eu estou e conseguirem acompanhar a apresentação. O primeiro tópico são algumas considerações iniciais. O segundo, memória, história e esquecimento. O terceiro, práticas, representação e apropriação como mecanismos de leitura. O quarto, história e literatura. E, por fim, as considerações finais. Nas considerações iniciais, eu trouxe esses 3 pequenos tópicos e depois eu vou falar um pouco sobre os 2 autores que nós vamos trabalhar. Primeiro, a relação entre história e literatura que nós concebemos, né? Nós saímos da educação básica e muitas vezes entramos na graduação, e tudo que a gente tem de relação entre história e literatura é aquilo que a gente vê nas escolas literárias. Então, a gente vê que em determinado período de tempo se produziu determinadas obras, né? Com algumas características que trazem um pouco desse período, e acaba ficando um pouco fechado muito para a gente, quando a gente vê essas escolas literárias. Não, o romantismo foi produzido em tal período e só poderia ser produzido em tal período, não há romantismo após isso. E aí essa é uma coisa que acaba ficando um pouco fechado para a gente. Outra perspectiva que eu trouxe aqui seria essas maneiras de compreender a literatura. A gente tem 2 maneiras de compreender a literatura, que seria o texto pelo texto, então se manter fechado ao texto, que é uma perspectiva que já está caindo bastante, né, na nossa atualidade, no século XXI, porém ainda tem pessoas que desenvolvem essa pesquisa que muitas vezes são bem interessantes. E também o texto pelo contexto histórico, que é esse movimento de você olhar o que está ao redor e ver na literatura esses elementos do que está ao redor. E o objetivo deste trabalho seria trazer metodologias possíveis que linkem tanto a história quanto a literatura e saiam e fujam um pouco dessa relação entre história e literatura que nós estamos acostumados nas escolas literárias, que a gente consiga perceber outras ligações, outras conexões entre a história e a literatura, que abarque de maneira mais geral, de maneira mais completa, eu diria, essa relação que é muitas vezes tão estreita que às vezes a gente se confunde o que é história e o que é literatura. Muitas vezes as pessoas, alguns avaliadores acreditam que o trabalho que você está fazendo de literatura na realidade é para a história e vice-versa, justamente porque essas relações acabam se confundindo muito. E aí eu vou apresentar para vocês uma metodologia possível, tá? Eu gosto sempre de usar o termo possível, possibilidade. A gente não tem nenhuma certeza, né? A gente não pode dizer que há uma certeza, há uma metodologia certa, há uma maneira certa de fazer as coisas. A gente tem sempre possibilidades que vão depender dos seus desejos, dos seus objetos. E aí eu vou trazer aqui para vocês uma metodologia possível. Primeiro autor, vou trabalhar 2 autores, Paul Ricoeur e Roger Chartier. O primeiro autor é Paul Ricoeur, um filósofo francês, que se destaca por seu trabalho na fenomenologia hermenêutica. Então, ele tinha essa busca pelo significado da existência e, por meio do discurso, o funcionamento da compreensão humana. Então, ele buscava, ele pesquisava, ele queria entender como que, por meio do discurso, o ser humano compreendia, o ser humano se colocava também. E essa é uma perspectiva bem filosófica e atrelada também à história. E aí ele vai desenvolver trabalhos com relação entre o tempo e a narrativa, né, para buscar essa questão do discurso, e a relação entre a memória, a história e o esquecimento. Ele tem um livro que tem esse tema, Memória, História e Esquecimento, porém eu vou apresentar aqui para vocês uma conferência que ele deu em 2004. E o outro autor é Roger Chartier. Ele é um historiador francês, um historiador cultural, que desenvolveu pesquisas na área da história do livro, e ele cunha, de maneira muito latente, os conceitos de apropriação, práticas e representação. São os polos principais do trabalho dele, e aí esses conceitos ele vai migrando para o passado e trazendo também para o presente, pensando nas novas tecnologias digitais, como Juliana havia comentado anteriormente. E ele vai também desenvolver um trabalho muito interessante com relação às práticas de leitura, entendendo também as leituras em diferentes suportes, esse processo de modificação de leitura e de reconhecimento do texto que o leitor tem. Então, é muito interessante as pesquisas que ele desenvolve nessa área, e mais para frente vocês vão ver um pouco como funciona. Chegando agora no segundo tópico, que é a memória, história e esquecimento, eu dividi em outros 3 subtópicos, que seria memória, história e esquecimento, né, cada um sendo um subtópico. Primeiro, Paul Ricoeur vai dizer que a memória ela é como uma reapropriação de um passado histórico.
Então, a memória, ela vai buscar aquilo que já passou. E aí eu trouxe uma citação, eu vou trabalhar muito com citações, eu acho que elas ilustram muito bem o pensamento do autor. Ele diz assim: reside aí o enigma que a memória deixa como herança à história. O passado está, por assim dizer, presente na imagem como um signo da sua ausência, mas trata-se de uma ausência que, não estando mais, é tida como tendo estado. Então, a memória, ela vai fazer esse processo de buscar no passado aquilo que já ocorreu, aquilo que já aconteceu. Esse tendo estado é o que a memória se esforça por reencontrar. Ela reivindica a sua fidelidade a esse tendo estado. A tese é que o deslocamento da escrita para recepção e reapropriação não suprime esse enigma. Então, por mais que a memória esteja sempre em busca desse tendo estado, esteja sempre em busca desse passado, dessa narrativa do passado, ela não vai alcançar só 100% essa narrativa. Ela não vai chegar naquele espaço, ela vai estar sempre com alguma barreira, justamente porque ela também sofre as influências individuais, as influências coletivas, as influências pessoais mesmo da existência humana. A gente nunca vai conseguir ter de maneira fidedigna aquilo que aconteceu no passado, justamente porque nós temos essa barreira. Aí ele diz assim: a memória transmite a história, mas que ela transmite também a reapropriação do passado histórico pela memória. Então, ela vai ter a gente tem que ter sempre em mente que é uma reapropriação do passado. Não é o passado, efetivamente, é uma reapropriação desse passado. Uma vez que o reconhecimento continua no privilégio da memória, do qual a história está desprovida. Então, a história, ela só constrói seus textos, ela só constrói sua narrativa a partir da memória. Mas dele está igualmente desprovida a reapropriação do passado histórico pela memória. A história pode, no máximo, fornecer construções que ela declara serem reconstruções. Então, a história vai reconstruir aquilo que a memória traz, aquilo que a memória apresenta, aquilo que a memória diz. Lembrando, sempre de uma maneira muito opaca, de uma maneira com alguma barreira, a gente não consegue ter uma fidedignidade daquele acontecimento. Então, o segundo tópico seria história. A história, ele diz que é um organizador da memória. Então, a história, ela vai pegar todas essas memórias, todas essas narrativas e vai construir uma nova narrativa, vai construir uma linearidade daqueles acontecimentos. E aí ele vai dizer que a história instrui a memória, na medida em que ela guia a memória para construir essa narrativa. Então, é como se o historiador ele fosse uma costureira que pega vários retalhos, vários aspectos da memória e constrói uma colcha, e constrói um lençol, justamente porque ele está instruindo todos aqueles conhecimentos que ele está adquirindo. E aí depois ele vai dizer que há três grandes fenômenos da história que seriam basicamente esse processo de produção da história tal qual ela chega para a gente na escola, tal qual ela chega para a gente nos sites, nos livros, enfim. E ele vai falar um pouco sobre o papel do testemunho nessa construção da história. O testemunho é uma função, né, um gênero que ele vai vir da memória. Então, ele diz o seguinte: primeiramente, o lugar e o papel do testemunho na fase de investigação documental. Seria esse o primeiro fenômeno. O testemunho é, num sentido, uma extensão da memória, tomada na sua fase narrativa. Mas só há testemunho quando a narrativa de um acontecimento é publicitada. É sempre possível opor os testemunhos uns aos outros, quer no que diz respeito aos fatos relatados, quer no que diz respeito à fiabilidade das testemunhas. Uma parte importante da batalha dos historiadores para o estabelecimento da verdade nasce da confrontação dos testemunhos, principalmente dos testemunhos escritos. Então, é justamente esse processo de você comparar as narrativas, de comparar os testemunhos, de perceber aquele que é mais fiel, de analisar quem é que está dizendo aquilo, quem é que está testemunhando aquilo. E a partir disso vai se construindo essa narrativa histórica. Outro fenômeno seria a interpretação dos dados obtidos, que é um fenômeno que é completamente interpelado pelo historiador. Então, a gente consegue perceber as predileções do historiador, os conhecimentos prévios do historiador, os conhecimentos teóricos do historiador, e também a sua localização histórica e geográfica. Hoje em dia, a gente tem um movimento, pensando na literatura, pensando nos estudos culturais, um movimento em que a gente vai trazendo para a América Latina, trazendo para nós, para o terceiro mundo, o poder de contar a nossa história. Nós agora temos o poder de contar a nossa história. Antes isso não era possível. Então,
Quando a gente conta a nossa história, a gente já conta em um outro viés, numa outra perspectiva, que o europeu não vai contar. Então, essa maneira de se contar essa história também deve ser levada em consideração. E aí ele vai dizer que o terceiro fenômeno seria justamente a produção de uma literatura. É neste momento que, pelo bem da verdade, a história instrui a memória. A história vai guiando a memória para construir essa narrativa verdadeira, que, como eu falei para vocês, é uma verdade um pouco opaca, porque ela vai estar permeada pelas predileções do historiador, pelos conhecimentos do historiador, por essa localização histórica geográfica, e como nós sabemos, os usos de determinados termos, de determinado discurso, vai influenciar diretamente na compreensão desse texto. Então, é justamente aqui que a gente tem que sempre olhar, até mesmo para textos históricos, com um olhar um pouco de lado, quem é que está escrevendo, quem é que está falando, qual a localização dele. E aí Ricoeur vai dizer que a história cultural vai auxiliar na construção de uma história que observa todos os dados e todas as possibilidades, tendo em vista que as memórias são seletivas. Então, a história cultural, ela surge no século, acho que, se não me engano, 16, mas ela tem um boom muito grande no final do século 20, e ela vai tentar trazer essas micro-histórias, essas pequenas histórias, história do corpo, história das mulheres, história de uma comunidade específica, justamente porque a grande história não vai se preocupar com essas pequenas histórias, ela vai se preocupar com contar como ocorreu a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Não vai pensar em como estavam as mulheres na Segunda Guerra Mundial e como estavam as crianças na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ter a história cultural como essa metodologia, essa parte da história que vai trazer essas pequenas histórias, o a miúdo da história. E, por fim, ele traz o esquecimento. E ele traz 3 questões relativas à memória instruída pela história. Dentre essas 3, uma é o esquecimento. Ele vai dizer da aparente impessoalidade da história. A história, ela quer sempre dizer que não há pessoalidade, que não há individualidade. É aquilo e acabou. Mas isso não é uma realidade. Porque justamente pela história ser construída a partir da memória, isso é somente uma aparência, é somente uma aparente impessoalidade. É impossível que a história não tenha um caráter de individualidade. E a segunda questão seria a memória como maneira de compreensão das dores de um povo. A memória, ela consegue trazer esses pequenos, vou falar sentimentos, mas não seriam necessariamente sentimentos, mas essas pequenas dificuldades, essas pequenas interferências que uma comunidade sofre. E a história, ela vai sempre apagar, mitigar esses sofrimentos, mitigar essas dores, como eu falei anteriormente, pelo bem da verdade, pelo bem de uma história linear, pelo bem de uma história meio distante. Então, uma interpretação minha, né, que a história enquanto saber que reduz as individualidades. A história, ela vai reduzir essas individualidades que a memória traz. Depois ele vai falar sobre o esquecimento. O dever da memória é não esquecer. E ele compreende o esquecimento como, antes de tudo mais, a noção de apagamento, de destruição. Então, a partir do momento que a gente exclui, a partir do momento que a gente esquece uma determinada comunidade, a partir do momento que a gente esquece um determinado povo, a partir do momento que a gente esquece uma determinada cultura, na nossa memória, nós estamos apagando, nós estamos destruindo. E aí eu pensei agora num link, que eu não sei se vocês já assistiram um filme, Viva a Vida é uma Festa, em que, no mundo dos mortos, as pessoas só existem enquanto elas estão na memória, enquanto elas são lembradas. E o mesmo ocorre com as comunidades, o mesmo ocorre conosco. Nós só existimos enquanto nós somos lembrados. Se nós formos esquecidos, nós seremos destruídos, nós seremos apagados. E a memória, ela tem essa função de manter, tem essa função de lembrar. Sabendo mais ou menos como funciona essa escrita da história, pensando no Ricoeur, né, essa é uma perspectiva dele, que aí Chartier vai adotar para poder introduzir as suas práticas de leituras, o seu entendimento de história cultural. A gente pode falar um pouco sobre as práticas de apropriação. Para finalizar, ele finaliza assim: graças ao trabalho de memória completado pelo luto, cada um de nós tem um dever de não esquecer, mas de dizer o passado de um modo pacífico, sem cólera, por muito doloroso que seja. Então, a memória, ela deve ser utilizada para falar esse passado com todas as suas vírgulas, com todos os seus pontos e vírgulas, com todas as suas minúcias, com todos os seus pequenos detalhes. Bom, pensando agora em Roger Chartier, acabando Ricoeur, vamos para Roger Chartier. Chartier, ele vai se apropriar um pouco dessa perspectiva de memória, de construção da história, de Ricoeur, para desenvolver a sua teoria de representação e apropriação.
E aí eu tenho como base aqui o livro História Cultural entre Práticas e Representações, alguns artigos e um livro dele muito específico, que é a História a Leitura ou a História do Tempo, em que ele vai falar um pouco sobre essas práticas também. Então, Chartier entende a história cultural, entende que a história cultural tem por principal objeto identificar o modo como, em diferentes lugares e momentos, uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler. Então, seria pegar um determinado momento histórico e analisar tudo aquilo que rodeia aquele momento histórico. Como as pessoas naquela sociedade se compreendem, como as pessoas naquela sociedade se colocam nos livros, como as pessoas daquela sociedade se colocam nos jornais, se colocam em diferentes meios de comunicação. Para nós, pensando no passado, a gente só consegue a partir de livros, a partir de textos, a partir do que está escrito, né? Então, é isso que nós temos como produto para construir uma determinada realidade social. E aí ele vai trazer o conceito de representação. Eu vou ler a citação, mas basicamente o conceito de representação é como uma determinada sociedade se compreende e se coloca, né? Como a sociedade do século XIX se entende, como que ela se apresenta nos livros, por exemplo, de Machado de Assis, já que é um exemplo que está surgindo em apresentações, num livro de Machado de Assis, como que ela se representa. Então, ele diz o seguinte: propomos que se tome o conceito de representação no sentido mais particular e historicamente mais determinado. A representação como dando a ver uma coisa ausente, o que supõe uma distinção radical entre aquilo que representa e aquilo que é representado. Como eu havia falado para vocês, é sempre opaco, é sempre uma barreira, a gente não consegue chegar a 100% naquilo que ocorreu. Por outro lado, a representação como exibição de uma presença, como apresentação pública de algo ou alguém. E esse seria o conceito mais geral que nós temos de representação. No primeiro sentido, que é o sentido que ele vai usar, a representação é instrumento de conhecimento mediato que faz ver um objeto ausente através da sua substituição por uma imagem capaz de o reconstituir em memória e de o figurar tal como ele é. Então, a representação seria, pensando no passado, a gente só consegue acessá-lo a partir de livros. A representação seria a maneira como aquilo está posto em um livro. De que maneira aquela sociedade está sendo posta de um livro. De que maneira aquela imagem está sendo posta no livro. De que maneira ela é reconstituída. E a apropriação, ele vai dizer que, no ponto de articulação entre o mundo do texto e o mundo do sujeito, coloca-se necessariamente uma teoria da leitura capaz de compreender a apropriação dos discursos. Isto é, a maneira como esses afetam o leitor e o conduzem a uma nova norma de compreensão de si próprio e do mundo. A apropriação seria basicamente como a gente entende determinado texto, como a gente toma para nós determinado texto. Então, eu vou ter, na realidade, eu não posso, eu vou ter uma experiência diferente lendo Quincas Borba do que Esther vai ter, do que Esther teve. As pessoas vão ter diferentes experiências, vão se apropriar de maneira diferente desses textos. Por outro lado, alguns textos, algumas regularidades nessa maneira de apropriação. Eu não posso pegar um livro de romance e me apropriar dele como um livro de terror, por exemplo. Eu não vou ter elementos nessa narrativa que vão me dizer que aquele livro é de terror. Então, a gente acaba sendo guiado para se apropriar daquele texto de determinadas maneiras, ainda que a nossa individualidade, ainda que as nossas experiências estejam postas nesse processo de leitura. E aí ele diz que compreender na sua historicidade as apropriações que se apoderam das configurações textuais exige o rompimento com o conceito de sujeito universal e abstrato. Como eu falei anteriormente, cada um vai se apropriar de uma determinada maneira, cada um vai entender de uma determinada maneira. Eu não posso dizer que o livro vai ser compreendido da mesma maneira. Posso dizer que o autor ele vai me dar indícios de determinada compreensão. O autor ele vai me dar sinais de determinadas compreensões, pode ser também que ele não dê. Mas é assim que funciona esse processo de apropriação. E o terceiro conceito que ele traz é o de práticas, que ele diz o seguinte: rompendo com a antiga ideia que dotava os textos e as obras de um sentido intrínseco, absoluto, único, dirige-se às práticas que, pluralmente, contraditoriamente, dão significado ao mundo. Daí a caracterização das práticas discursivas como produtoras de ordenamento, de afirmação, de distâncias, de divisões. Daí o reconhecimento das práticas de apropriação cultural como formas diferenciadas de interpretação. Então, as práticas seriam justamente
essas ações que os leitores têm. Então, os leitores, eles sempre vão ter suas estratégias de leitura, eles vão ter sempre seus mecanismos de leitura, sua maneira de ler um determinado texto, que serão suas práticas. Então, a prática da leitura em voz alta. Hoje em dia não é uma prática mais tão comum, né, para a gente, mas no século XIX, no século XVIII, onde a gente tinha uma taxa de analfabetismo bastante alta, era uma prática comum. E essa prática, consequentemente, vai influenciar na interpretação, na maneira como ele vai entender esse texto. Então, hoje em dia nós temos os grupos de leitura. Esse grupo de leitura que cada um lê individual e depois sai numa sala para conversar, num Meet para conversar sobre determinado texto, é um tipo de prática de leitura que ela está perdurando com o tempo, está se mantendo com o tempo. A gente já tem bastante ciclos de leitura. Mas a leitura de um texto oral, se não for em um espaço extremamente monitorado, ele dificilmente acontece. Então, na sala de aula ele ainda pode acontecer, em alguns grupos muito específicos, quando a gente pensa em novos gêneros, como o Islã, ele ainda acontece, mas não é uma prática comum nossa. É muito específica, em contexto, em situações muito específicas. E aí ele vai falar sobre a prática de leitura. Por um lado, a leitura é prática criadora, atividade produtora de sentidos singulares, de significação, de modo nenhum redutíveis às intenções dos autores de textos ou dos fazedores de livros. Ela é uma caça furtiva, no dizer de Michel de Certeau. Por outro lado, o leitor é sempre pensado pelo autor, pelo comentador e pelo editor, como devendo ficar sujeito a um sentido único, a uma compreensão correta, a uma leitura autorizada. Abordar a leitura é, portanto, considerar conjuntamente a irredutível liberdade dos leitores e os condicionamentos que pretendem refreá-la. Então, nós, enquanto pesquisadores da literatura, talvez não todos que estão aqui presentes, mas a maioria, enquanto pesquisadores da literatura, temos que entender que o que nós estamos alcançando de um entendimento está sendo, eu vou botar entre aspas, manipulado, tanto pelo escritor, quanto pelo autor, tanto pelo comentador, tanto pelo editor. Tudo isso é manipulado, nós estamos sendo guiados, e nós temos nossa interpretação a partir desses elementos que nos são dados, que nos são postos. Então, nós temos a nossa liberdade de compreensão refreada, nós temos a nossa liberdade de compreensão sempre pausada pelos limites do texto. Então, quando a gente pensa em pegar um texto da história, um texto antigo, um texto do século XIX, um texto do século XVIII, a gente tem que considerar todas essas relações de construção do texto. E aí Chartier vai dizer o seguinte: reconstituir um texto requer considerar as relações estabelecidas entre os três polos: o texto, o objeto que lhe serve de suporte e a prática que dele se apodera. Então, eu tenho um livro, por exemplo, eu tenho o suporte livro, eu tenho o texto dentro do livro. A maneira como eu vou ler um livro será uma maneira distinta de como eu vou ler um jornal. A maneira que eu vou ler um livro que eu tenho em minhas mãos será distinto da maneira que eu vou ler um site na internet. Por exemplo, que tipo de prática eu vou ter quando eu pegar um livro, que tipo de prática eu vou ter quando eu pegar um site na internet. Então, quando a gente vai pensar no estudo literário, considerando textos antigos, considerando textos tanto os consagrados quanto os não consagrados, mas textos que não estão na nossa contemporaneidade, a gente tem que considerar todos esses aspectos. E aí, para finalizar essa parte da apropriação, das práticas de apropriação e representação, ele diz o seguinte: torna-se claro, antes de mais, que nenhum texto mantém uma relação transparente com a realidade que apreende. O texto literário ou documental não pode nunca anular-se como texto, ou seja, como um sistema construído consoante categorias, esquemas de percepção e de apreciação, regras de funcionamento que remetem para suas próprias condições de produção. O que leva, antes de mais, a não tratar as ficções como simples documentos, reflexos realistas de uma realidade histórica, mas a atender à sua especificidade enquanto texto situado relativamente a outros textos e cujas regras de organização, como elaboração formal, têm em vista produzir mais do que uma mera descrição. Então, a gente tem que entender que a ficção, ela vai trazer esses elementos históricos, vai trazer essa representação de uma sociedade, mas ela vai trazer também elementos próprios da literatura, né, de construção dessa realidade do texto. O real assume assim um novo sentido. Aquilo que é real, efetivamente, não é, ou não é apenas a realidade visada pelo texto, mas a própria maneira como ela cria na historicidade da sua produção e na intencionalidade de sua escrita. Então, a maneira como essa realidade é construída, a maneira como essa realidade é colocada, a maneira como essa sociedade é representada, utilizando realmente o termo de Chartier.
E aí agora, uns links diretos que Chartier faz entre a história e a literatura. Ele vai dizer o seguinte, que o conhecimento histórico deve coexistir com outras verdades sobre o passado produzida pelas obras de ficção. A autoridade histórica não se reduz à historiografia. Então, a historiografia, ela vai nos trazer elementos sociais muito gerais, eu diria. E a literatura, ela vai nos trazer essas minúcias, esse amiúdo, que é uma perspectiva também da história cultural. Então, quando nós analisamos uma obra literária, nós temos uma construção da sociedade mais detalhada do que aquela que a gente tem nos livros de história. Então, para a gente poder analisar até mesmo um texto literário, a gente vai pegar recursos, obviamente, da história, né, dos livros, dos acontecimentos históricos, dos acontecimentos políticos, acontecimentos econômicos, para poder entender aquele livro, mas aquele livro também vai nos trazer elementos, também vai nos trazer um detalhamento daquela sociedade que aquela história, que aqueles livros de história não vão nos trazer. Atualmente, a gente tem alguns livros da história cultural que eles estão pensando muito, que eles estão entendendo muito essa perspectiva a miúdos, essas perspectivas mais detalhadas. No Brasil, a gente tem a história da vida privada, no Brasil, que vai trazer para além desses aspectos mais gerais. A gente tem livros como a História do Corpo, livro como Histórias Íntimas, que vai trazer o que fica a portas fechadas dessa cultura, pensando no século XIX, pensando no nosso passado recente. Então, a gente vai poder analisar essas obras literárias e entender, poxa, essa obra literária, ela está representando essa sociedade de uma maneira mais literal, entre aspas, novamente, literal, ou ela está trazendo muito mais de ficção do que de realidade? Por que ela está trazendo mais ficção ou realidade? Quais são os elementos que eu tenho para dizer isso? Quais são essas características? Então, esse é um movimento que a gente consegue fazer unindo a história e a literatura. As obras de ficção, ao menos algumas delas, e a memória, e aí temos a união entre as obras de ficção e a memória, seja ela coletiva ou individual, também confere uma presença ao passado, perdão pelo erro, uma presença ao passado, às vezes, ou a miúde mais poderosa do que as que estabelecem o livro de história. Então, a memória e as obras de ficção, elas vão trazer aquelas dores que os livros de história muitas vezes tentam apagar. Elas vão trazer aquelas individualidades que os livros de história vão buscar apagar, vão buscar nivelar em virtude, pelo bem da verdade, né, pelo bem dessa busca de uma realidade, de uma verdade, de um acontecimento fiel, né, daquilo que realmente aconteceu na perspectiva deles de verdade. E aí a Chartier diz assim, a história dos historiadores se dedicou às conjunturas econômicas e demográficas, às hierarquias sociais, às crenças e mentalidades coletivas. A literatura deslocou sua vontade de verdade e enfatizou as singularidades e as diferenças. Então, esse movimento de usar a literatura para pegar esses elementos também históricos é muito interessante. Ele vai dizer assim, a infinidade, a multiplicidade das práticas de cada um dos homens e mulheres do passado. Há aqui um mundo de práticas que podemos unicamente ver de uma maneira particularmente parcial, limitada, obscura, e que este mundo de experiências, de crenças, de representações, de emoções, para nós, qualquer que seja a maneira de nos aproximarmos dele, é um mundo de opacidade, um mundo de distanciamento. E dessa maneira nos sugere uma prudência. Ao mesmo tempo, resiste por outra razão. É que se há um mundo de práticas, para nós esse mundo de práticas se transforma em um mundo de cartas, em um mundo de papel, em um mundo de escrita. E há uma antinomia insuperável. A escrita pretende representá-las, a escrita tenta impô-las, e a escrita quer proibi-las. Todas essas relações, a escrita supõe ou pretende compreendê-las. E essa nossa escrita, como historiadores, e aí pensando nós também como estudantes de literatura, é uma relação que de nenhuma maneira esgota as práticas. Agora eu vou ter as considerações finais, mas eu vou trazer para vocês um link breve sobre como a gente pode trabalhar um livro pensando nessa perspectiva de Chartier, nessa perspectiva de memória, de Porrico. A gente pode, por exemplo, vou usar como exemplo o meu corpus. O meu corpus é um romance folhetim. O romance folhetim, ele é muito historicamente situado. Então, o meu romance folhetim, ele é específico do final do século XIX. Ele é um romance folhetim no jornal pornográfico, então eu posso entendê-lo como um jornal pornográfico. E aí, dito isso, eu tenho uma série de níveis de busca, pensando nessa perspectiva da história cultural, para poder entender esse meu corpus. Então, eu tenho que buscar o que era um jornal do século XIX, como esse jornal era entendido pelos seus leitores,
Qual era a composição desse jornal? O que era literatura para as pessoas que liam no século XIX? Como esse romance foi recebido pelos leitores? E assim eu consigo entender como esse romance traz uma representação daquela sociedade. Quando eu pego todos esses elementos, tanto os maiores, como a contextualização histórica, a gente estava na República, no início da República, uma recém-abolição da escravatura. Então, eu tenho todo esse contexto histórico que vai me trazer, que me vai fornecer elementos, mas eu também tenho todos aqueles a miúdos. Esse objeto, qual é a história desse objeto? Qual é a história do jornal? O que é pornografia? Qual é o conceito de pornografia? Quem é o autor desse meu texto? É um autor conhecido? É um pseudônimo? Ser um pseudônimo também diz muita coisa. Então, o trabalho com a história e a literatura, essa nova metodologia, é não só pegar o livro e pensar numa história nivelada, é pensar numa história das minúcias, é pensar numa história daqueles pequenos detalhes. Então, o romance que eu analiso, por exemplo, o nome dele é O Buraco. E, antigamente, no século XIX, existia muito essa questão de olhar pelo buraco da fechadura, de ver a relação sexual de outra pessoa pelo buraco da fechadura. E isso é uma questão que deve ser posta quando a gente vai trabalhar. É uma minúcia daquele trabalho, é uma minúcia daquele romance. É uma pequena parte que vai me dizer as práticas daquela sociedade, que vai me dizer como aquela sociedade compreendia aquele determinado texto. Eu espero que tenha ficado claro, se não ficou, acho que aí a gente vai ter espaço para as dúvidas, para os questionamentos. Vamos às considerações finais, e aí eu coloquei uma interrogação, porque, ainda seguindo no entendimento de Chartier, como que vocês vão se apropriar dessa minha apresentação? Como que vocês vão entender essa minha apresentação? Essa apresentação vai passar por vocês e amanhã um novo dia, um novo acontecimento? Ou essa apresentação vai gerar um estímulo de vocês pesquisarem de uma outra maneira, de buscarem uma outra metodologia, de compreenderem um pouco mais a história cultural? Então, diferentes maneiras. É uma consideração final dessa apresentação apenas, mas a maneira como essa apresentação vai reverberar em vocês será diferente. Será uma outra maneira, uma outra forma. Então, a gente pode perceber nessa apresentação algumas reflexões sobre memória e história, essa relação da história instruir a memória, à medida que ela vai se utilizar da memória para construir sua narrativa. A gente teve as implicações do conceito de representação, apropriação e práticas de Chartier, pensando no objeto do livro, especificamente. Entendemos que essa relação que Chartier coloca é um novo modo de enxergar um objeto, é uma metodologia que promove um diálogo necessário entre história e literatura. Então, é uma metodologia, é algo que nós podemos usar para uma pesquisa futura, para uma pesquisa nossa. Então, não é uma verdade também, é uma possibilidade, é uma metodologia possível, é uma metodologia que pode ser utilizada, uma metodologia que pode fazer sentido para você, pode fazer sentido para o seu objeto. Bom, aqui algumas referências, tá? E muito obrigada. Parabéns, querida Bianca, pela palestra, aula que você nos deu, né? Trabalho muito articulado ao teu objeto de pesquisa, que a gente já acompanha desde a iniciação, né? Nos seminários de pesquisa que você compartilhava. Parabéns pela articulação com o seu objeto de pesquisa, pela fundamentação teórica, pelas reflexões que você trouxe aqui para a gente. Com certeza, várias ideias surgiram e estão surgindo, né? Quando você fecha, finaliza e abre, né? Qual o impacto, como é que a gente vai se apropriar, né? Como é que cada uma vai se apropriar aqui dessas considerações e dessas reflexões tão importantes que você trouxe nessa articulação literatura-história, nessa articulação dialógica. Parabéns, querida. Esther, querida, fica à vontade para fazer a mediação e para a gente ter essa construção aqui já pensando no encerramento desse segundo bloco. Bianca, que apresentação, hein? Como a professora falou, uma aula, eu fiquei assim, meu Deus, quanta informação, quanta riqueza, né? Então, meus parabéns, foi muito interessante a forma como você abordou a temática, assim, muito didático, muito claro, né? Achei sua fala muito assertiva, muito coerente, né? Para mim foi muito pertinente o fato de você trazer os conceitos, também os desdobramentos sobre memória, sobre história,
né, trazer exemplos também. Então, enfim, para mim foi uma apresentação muito organizada, né, muito clara, sucinta, né, tudo muito bem amarrado. Pensando na sua apresentação e no contexto da sala de aula, eu lembrei da Marisa Lajolo, né, dizendo que o texto não é pretexto, mas ele é contexto, ou seja, não tem como a gente ignorar essas questões ideológicas, históricas e linguísticas, né, de um texto. Então, muito interessante, foi uma aula, eu espero estar presente na sua defesa, porque muito rico, assim, parabéns. E então, gente, agora chegou o momento, né, da gente dialogar, da gente conversar, né? Eu gostaria de saber se alguém quer comentar algum ponto aí da apresentação da Bianca, fazer alguma pergunta, deixar um comentário, até mesmo um elogio, né? Então, fiquem à vontade, que esse é o momento da gente dialogar. Eu estou vendo aqui que os comentários foi só elogio, né? Incrível, parabéns. Então, deixa aí em aberto, se alguém quiser comentar, professora Ivanda. Isso. Eu queria só comentar um pouquinho, né? Nesse olhar que Bianca traz, nessa perspectiva, né? E os autores que ela traz para o nosso diálogo. E aí a Esté bem colocou a perspectiva da Lajolo, né? Trazendo essa importância do contexto. E aí, gente, a gente pensa muito nessas reflexões de como a literatura é abordada dentro da sala de aula, e a gente tem, principalmente no contexto do ensino médio, aquela reflexão, é só uma abordagem com foco na história, né, da literatura. E aí Bianca traz essa importância da gente visualizar, da gente refletir criticamente e integrar essas conexões literatura e história, mas não numa perspectiva da gente entender, como muitas vezes as escolas fazem, ou os livros didáticos, de colocar autores e obras em blocos monolíticos, né? Sem diálogos, sem interações, fragmentos das obras, né? ênfase em determinados elementos que muitas vezes cerceiam essa liberdade criativa e interpretativa dos leitores. Aí eu acho que o trabalho que Bianca traz para a gente refletir é justamente isso. O problema não é a história da literatura, o problema não são as conexões que são feitas nesse viés, é como isso é feito, né? Dentro desse processo de escolarização inadequada da literatura, da leitura literária, das práticas de letramento literário nesse contexto da educação básica. Esté, eu acho que eu vou ficar caladinha e o pessoal está aí, fica à vontade. Eu vi que o Snaba levantou a mão, fique à vontade. Boa tarde a todas e a todos. Eu tenho acompanhado com muita atenção, não é, as apresentações desde o primeiro dia, e de maneira que fico às vezes indeciso, sem saber qual é a melhor apresentação, tanto porque nós seres humanos temos disto, essa questão de querer avaliar, não é? De fato, é uma turma muito, muito forte. Eu aproveito para parabenizar a todos, a todas aqui. Vocês estão de parabéns. E quando digo isto, quero fazer aqui uma analogia com aquilo que o Robério disse na sua fala, logo na primeira apresentação, quando fala de metodologias ativas. E isto vem sendo confirmada aqui. Aquelas metodologias ativas são confirmadas aqui pelas vozes de diferentes pessoas que já tiveram a oportunidade de apresentar. E isso vem mostrar, ainda falando sobre aquilo que o Roberto falou, sobre a questão de nós centralizarmos, enquanto docentes, a nossa atenção no aluno, em aluna, não é? Como fonte, como centro de tudo, protagonista de aprendizado. E aqui é o que exatamente a professora Ivanda vem fazendo. Tanto eu parabenizo aos estudantes, mas em especial a professora Ivanda, que tem proporcionado isto e mostrado realmente
o uso dessas metodologias ativas. Sem ela, isso não seria possível. Ainda falando sobre o conteúdo de Robério, gostei bastante, não é? Não que as outras não sejam importantes, mas eu fiquei a refletir e a relacionar isto com o meu contexto da Guiné-Bissau e vejo que há muita coisa que fazer melhor em relação a isto. Há uma passagem, um autor, já não me vem à mente o nome, mas costuma dizer que nós somos avaliados por nossos alunos. Portanto, vocês estão, neste momento, a avaliar a professora Ivanda, que realmente ela é boa e tem feito aqui muita coisa de boa. Portanto, gostaria de falar mais, mas vou ficar por aqui. Estou já muito emocionado. Muito obrigado. Isnaba, já vou fazer primeiro agradecer a você, a sua participação no evento, né, desde os primeiros seminários, e já vou fazer, assim, um convite para você, desdobramentos futuros de outros eventos, para você compartilhar essa tua experiência, essa tua vivência, né, para a gente democratizar essa troca, que é tão importante, cada um trazer a sua pesquisa e a gente escutar também o teu lugar de fala, né? Porque aqui a gente tem a participação muito dos estudantes que estavam na disciplina de seminários, que tem muita conexão com a linha 2. Eu acho que futuramente, a gente pode pensar em seminários e articular a linha 1, os estudos linguísticos, a linha 2, e a gente vai aprender muito mais nesse compartilhamento ainda maior, gente. Então, assim, eu fico muito orgulhosa, né, de estar aqui, de estar observando, estou anotando, estou tirando print das telas, porque a gente está aqui nesse compartilhamento, e eu fico muito feliz de vocês estarem já articulando com suas pesquisas, mostrando suas leituras, e é sempre um momento de muita aprendizagem, né? E essa articulação, gente, ó, aqui o Wilma vai falar, aluna do 2º período de letras, e vai, se Deus quiser, né, Wilma, ingressar na iniciação científica. Então, para os estudantes da graduação também, esse momento é muito importante. E para a comunidade, para a sociedade, de uma forma geral, gente. Wilma, acho que você pode falar, querida. Olá, boa tarde a todos. Só mais um comentário, né, de agradecimento por esse seminário maravilhoso, por tudo que foi dito hoje, né, o que o Robério trouxe, com aquele conhecimento maravilhoso na palestra dele, amei mesmo quando ele trouxe ali o Miró, que é uma literatura que eu gosto muito, né, que futuramente, quem sabe, a gente estará aí também nas escolas, falando sobre, se Deus quiser, e também a Juliana, quando ela trouxe aí a cybercultura na literatura, muito bom, Juliana. Eu lembro da minha filha, de 16 anos, ela está no ensino médio, e ela estava numa das aulas de etnias, né, para falar sobre os povos indígenas. E ela disse, e aí, mamãe, como é que eu vou fazer? Eu disse, vamos gravar um vídeo, e a gente vai retratar a literatura sobre, fazendo uma peça com os alunos, com seus colegas, e assim ela fez, e foi maravilhoso. Então, isso é uma coisa muito boa. Aí vem Bianca aí para fechar, que eu lembro de Bianca lá na Semana de Letras com o professor Natanael, uma das oficinas eu participei, Bianca, e você é uma menina muito marcante, porque eu anotei várias coisas, eu vou aí nessa vibe da professora Ivanda, de tirar print, de anotar tudo, para futuramente aí estar utilizando, né? Quando você falou da Biblioteca Nacional, nos ensinou como utilizar a biblioteca, assim, foi maravilhoso, e Bianca é esse prodígio. Eu acho que um dos comentários na época da Semana de Letras, eu disse, quando eu crescer eu quero ser igual a você, Bianca. Então, parabéns, viu, minha querida? Parabéns a todos. A Esté também, que no seminário passado me incentivou muito, e aí a gente está, né, pegando os exemplos para futuramente estar aí, colocando em prática. Muito obrigada a todos, e é só aprendizado. Muito obrigada. A gente que agradece, Wilma, pela partilha, viu? Muito obrigada. Mais alguém gostaria de
comentar. Então, gente, eu acho que a gente já pode, né, ir nos encaminhamentos, já fazer o convite para o nosso próximo seminário, que será o último, será o encerramento desse conjunto de seminários, no próximo dia 26, e teremos várias reflexões maravilhosas, literatura comparada, literatura semiótica, e aí eu não vou falar muito não, né, para vocês ficarem na curiosidade, mas teremos 4 seminários lindos que serão apresentados aqui, e mais uma vez contamos com a valiosa participação de todas as pessoas que estão aqui acompanhando e do nosso grupo lindo do Progel, que está aqui apresentando nossas queridas mestrandas, nossos queridos mestrandos, que estão na posição de palestrantes e que estão na posição de mediadores e mediadoras e de organizadores e organizadoras nesse evento maravilhoso. Então, é isso, até a próxima, e não esqueçam de assinar a ata para receber os certificados, né? Muriel está colocando aí, agradecer mais uma vez também, Muriel, né, e toda a equipe, em nome de Muriel, agradeço toda a equipe organizadora, e o link da participação já foi colocado aqui no chat para vocês assinarem, tá bom, gente? É isso, até a próxima, até o dia 26, e um bom São João para todos nós, né? Até a próxima, gente.